Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantém-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You, o primeiro em vídeo. É verdade, uma das vantagens desta questão do Covid-19 foi conseguirmos transitar os nossos episódios para vídeo e áudio, ok? Portanto, a partir de agora podem ver os episódios aqui neste canal no YouTube, basta subscreverem e não há ninguém melhor para estrear esta nova era do podcast What Drives You que o convidado que eu tenho esta semana, o Tiago Santos Paiva. O Tiago é sócio e trabalha na WSA Creative Agency, World Spoon Agency. Eles são uma agência criativa que é responsável pela comunicação de marcas como a BMW, como a Wicked Jones, mas também de indivíduos como o Salvador Martinha e o palco do Nós Alive de Comédia, que não é um indivíduo, mas é também a responsabilidade deles. Ao longo desta conversa, eu e o Tiago falamos de várias coisas, desde o percurso dele, como é que ele começou na área da publicidade e dos eventos, quais é que são algumas características necessárias para quem quer ser produtor de eventos, quais é que são as habilidades e skills necessárias para o mercado de trabalho que aí vem, quais é que são a diferença que faz a diferença na WSA, quais é que foram alguns desafios. É uma conversa extremamente interessante, onde o Tiago partilhou connosco bastantes insights que podem fazer a diferença nas nossas vidas. Neste primeiro episódio tivemos um pequeno problema com as câmaras e vai haver uma determinada altura que vocês notam que há um ligeiro corte, mas que são coisas de quem está neste momento a fazer esta transição. Agradecer imenso aos nossos 3 patrocinadores, à Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching que faz formação de desenvolvimento pessoal para empresas, à Geração S+, um projeto que tem como objetivo estimular um estilo de vida saudável entre os jovens, e ao Resves Cowork, um espaço de cowork fenomenal em Campo de Ourique, que apesar de estar fechado, mantém aberto uma comunidade online muito interessante. Vocês podem seguir os nossos patrocinadores nos links que estão na descrição, podem também subscrever o nosso podcast aqui ou no Spotify, também link na subscrição, e podem encontrar o trabalho do Tiago e da WSA também nos links da descrição. Agradecer-vos a vocês, agradecer também ao Zé Cigana pela música que está na nossa intro e acima de tudo um obrigado ao Tiago. Espero que gostem deste episódio e vemo-nos para a semana. Olá a todos, muito bem-vindos aqui ao podcast What Drives You, e hoje comigo tenho o Tiago Santos Paiva. Tiago, bem-vindo aqui ao podcast, obrigado por ter aceito o convite. E a minha primeira pergunta é sempre, nós vamos explorar um bocadinho o teu percurso, vamos falar um bocadinho sobre a WSA, mas antes a minha primeira pergunta é sempre uma pergunta que não tem nada a ver com o percurso, e é: o quão bom são os corações do Careca? E vou-te explicar porquê. Diz. Sabes que toda a gente nos faz essa pergunta. A sério? Eu trabalho a 2 ruas do Careca e vivo lá a 1h30. Ok, portanto, pronto. Não vou posso dizer que não vou ao Careca há mais de 4 meses. Ok. Toda a gente nos pergunta. A sério? Até os croissants, que são ótimos de facto, mas não dá para sempre, não é? Claro. É que eu tinha um amigo que me fartou-se dizer bem dos corações do Careca, e eu faço sempre um bocadinho uma pesquisa sobre o convidado, não é? E descobri que tens uma página onde recomendas alguns sítios em Lisboa, e um deles era precisamente o Careca. E no único dia que eu fui lá para comer croissants já não havia croissants, portanto era uma dúvida que... São os croissants e os palmiers. Okay. Até eles têm os palmiers e os croissants desfeitos, para as pessoas poderem levar às vezes restos, mas que são maravilhosos. Agora não dá para comer todos os dias, não dá. Ok, muito bom. Outra questão que eu tenho para ti, antes de irmos também à WSA, é: tu és uma máquina a improvisar. Eu não sabia, porque eu vi um vídeo teu em 2017 com o César Mourão, e na altura até estava na dúvida se serias tu ou não, mas depois fui ver e és mesmo tu. E tu és uma máquina a improvisar. E ia-te perguntar uma coisa, que é: tendo em conta que tu fazes publicidade, etc., tu explicares um bocadinho como é que foi essa experiência, como é que acabaste a jogar o Rebenta a Bolha com o César, e depois perguntar-te, do ponto de vista de publicidade, até que ponto é importante, como produtor, e tendo em conta aquilo que tu fazes, até que ponto é importante saber improvisar um bocadinho? Olha, eu acho que não é importante, é fundamental. Okay. E o meu percurso, felizmente, levou-me a trabalhar numa empresa onde eu trabalhei 6 ou 7 anos, 6 anos, com o César. E então nós andávamos na estrada, nós fizemos comédia à la carte em
no país inteiro e eu trabalhava com ele, portanto, eu tinha um agente e eu acabava por ser o braço direito do César nas coisas e passávamos muitas horas juntos. Eu acho que vi à volta de 150 espetáculos de comédia à la carte, provavelmente. Okay. Entre as comédias, as coisas do César de improvisação, e isso acabou por estar no sangue, e uma pessoa adquire ritmo, ou seja, o meu desafio nos espetáculos era surpreender-me a mim próprio, porque o deles também era surpreenderem-se a si, ou seja, cada vez mais, se eles que já fazem aquilo há tantos anos e a improvisação tem métricas, ou seja, não é uma coisa que as pessoas às vezes pensam que é natural, mas não é, estuda-se. E então o que eu mais me divertia nos espetáculos era tentar antecipar o que eles iam dizer, e isso acabava por estimular muito intelectualmente e a rapidez de raciocínio. Pronto, e eu acho que é isso que a improvisação dá. De facto, há uma rapidez muito grande de raciocínio que se adquire quando se tenta improvisar. Pronto, e eu aprendi com os melhores, felizmente, e depois tive a sorte de estar num projeto. Eu sou sócio do jogo do Rebenta a Bolha, com o César também, e lançámos o jogo, e aquilo foi uma vez num camarim de um espetáculo corporativo em que estávamos a jogar e decidimos gravar. Dá para ver que qualquer leigo como eu consegue jogar, obviamente que levava algum avanço pelos espetáculos todos que vi, mas dá para toda a gente jogar, e é um jogo de família giro. Que é um jogo, é sem dúvida um jogo fenomenal, por acaso temos ali a nossa cópia. Olha, então, entrando um bocadinho mais na área profissional, tu fazes parte da agência WSA, e normalmente em todo lado aparece WSA, mas eu fui procurar um bocadinho para tentar perceber qual é que era o nome, se era só WSA, e descobri que é World Spoon Agency, certo? Exatamente. Ok, o que é que quer dizer? Diz-me. Essa é a pergunta que todos nos fazem, e é um nome espetacular porque tem uma grande história por trás disso, que se chama Empresa na Hora. Era o único que estava disponível. Ou seja, muito bom. Eu fiz uma história sobre emocional, não tratamos tudo. Mas a realidade é dizer, nós cada vez mais gostamos de dizer a verdade às pessoas, e a verdade é que estava disponível quando fomos registar, achámos isto e vamos embora. É que eu ainda passei um bocadinho à procura do World Spoon, a perceber que tipo de significado é que podia ter. Ok, assim faz mais sentido. Mas a volta disso, a colher do mundo, o suporte. Exato. Era a empresa na hora. Só que depois Spoon tem 2 O's. E se o World Spoon já é difícil de dizer, então dizer o mail ainda era mais difícil. Então, porque era toda a gente com 1 O ou com 2. Pronto, então estava ali, abreviámos para WSA, que era muito mais fácil de poder dizer, e pronto. Portanto, a história não é emocional. Ok, e diz-me uma coisa, especificamente na WSA, para as pessoas que me estão a ouvir, expliquem um bocadinho especificamente o que vocês fazem. Então, a WSA existe há 10 anos, somos 3 sócios, eu, o Diogo Luceno e o Bernardo Vilar. Eles os 2 fundaram a empresa e eu entrei a meio do primeiro ano e qualquer coisa. Entrei como sócio e, entretanto, eu era da parte do New Business e eles faziam muito design, estavam ligados à fotografia também, neste caso o Zé Diogo, e o Bernardo mais ligado à parte de vídeo. Mas faziam muitos conteúdos e conteúdos de design. Nós somos amigos desde sempre, e trabalhávamos num grupo de empresas em que partilhávamos um mesmo espaço, ou seja, a World Spoon, na altura, dava apoio de design a todo o grupo de empresas de entretenimento que acabámos por fazer, e eu trabalhava numa delas. Entretanto, eu saí e fui para uma empresa, lá está onde estava o César Mourão, posso dizer, era H2M, do Nóbrega, onde estive 6 anos. E aí fiquei ali muito ligado ao teatro, à parte toda dos artistas, que era uma experiência que eu não tinha. Eu tenho formação de marketing e publicidade, mas sempre gostei muito desta parte de teatro, e sempre foi um desafio grande de ter e não sabia. Então aprendi ali muita coisa e felizmente apanhei a agência também numa fase de crescimento, onde muitas coisas foram exploradas comigo na primeira vez, e então isso deu um desafio diferente. O primeiro coliseu que fizemos foi comigo, na equipa, naturalmente. O primeiro campo pequeno, portanto, todos esses desafios
eu acabei por ir acompanhando e crescemos todos juntos nesse sentido, eles com mais anos de experiência do que eu, mas adquiri ali algumas experiências boas e contactos bons. Entretanto, o meu percurso na World Spoon acabou por ser ali um bocadinho congelado, porque eu não tinha tempo, de facto, e aqui há 2 anos decidi voltar e a estrutura da WSA já era muito maior. Nós tínhamos essencialmente a área do brand content, portanto conteúdos para marcas, tínhamos algum material de fotografia, fazíamos portanto muitas reportagens e muito fotografia de produto, inícios de novas marcas também que pudessem ser fotografadas. Eu acho que quase todas as marcas de praia que tu possas ver passaram pela WSA, mas estávamos numa fase nova, ou seja, estrutura mais pesada, com mais responsabilidade. E decidimos criar o departamento de eventos. Pronto, eu aí entro, na altura penso que éramos 5, 6 pessoas, isto há 2 anos atrás, e neste momento somos 11. Temos 3 áreas perfeitamente complementares, mas distintas, que é a área do brand content, que continua, onde temos muitos clientes dos quais construímos marcas de raiz ou que fazemos, por simplesmente, publicidade. Depois temos a parte dos eventos, onde temos a parte corporativa, a parte da ativação de marca e a parte dos artistas com as marcas, ou seja, nós temos 2 agenciados, o Salvador Martinha e o Miguel Rocha Vieira, que basicamente vêm completar aqui uma coisa que é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, é rir-me e comer. Então, tenho 2 agenciados. Muito bom. E então arranjei aqui 2 agenciados que complementassem essa satisfação, e pronto. E depois temos um estúdio, criámos um estúdio que se chama Lisboa Estúdio, para embaixador, com o qual temos alguns embaixadores e temos conteúdos próprios. Ou seja, nós aproveitando o material que tínhamos já de fotografia, investimos mais algum valor, isto é dentro do mesmo espaço físico, mas num local à parte da sede da WSA, e recebemos lá muitos artistas, fotógrafos, sei lá, acho que muita gente do humor também já foi lá fotografar, pessoas da música também, e nós gostamos desse contacto, que é bom. Entre todas as áreas, a coisa que eu acho que diria que mais, e cada vez modéstia à parte melhor fazemos, é o cruzamento entre clientes e entre áreas, ou seja, nós procuramos não trabalhar concorrência, porque se a nossa marca de automóveis é a BMW, então é a BMW. Claro. E é isso que nos vendemos. Claro. Até porque numa entrevista com a Branding, tu tens uma frase que foi, na altura que eu estava a ler esta entrevista, foi aquilo que me levou a querer entrevistar-te, que eu gostei muito, que é aquilo que os caracteriza é um bocadinho a procura em colocar os clientes a trabalhar uns com os outros, não há concorrências, há sim potenciais parceiros. E eu ia-te perguntar, do ponto de vista, e já voltamos à questão da marca e àquilo que vocês fazem, mas do ponto de vista de negócio, o que é que vos levou a tomar esta decisão de ir abordar isto numa perspectiva de parcerias e não de concorrências? E já agora, diz. E ia-te perguntar só, e já agora depois como é que vocês realmente executam isto no terreno? Como é que acaba por funcionar? Olha, isto foi uma coisa um bocadinho orgânica, em que nós transportamos a nossa filosofia de dentro para fora. Ou seja, de facto nós ali na WSA somos todos muito complementares e muito amigos, é como se fosse ali uma família. Ou seja, as pessoas que trabalham lá, eu acho que gostam, pelo menos o ambiente é bom, e todos temos uma proximidade muito grande para além do profissional. Ou seja, é muito normal haver um jantar em casa de alguém, com os maridos, com as mulheres, com os filhos serem amigos, portanto há essa proximidade entre todos. E isso é uma coisa que acaba por nos caracterizar, e nós gostamos de pessoas, gostamos de negócios e de cruzar pessoas. E o que pensámos ali foi, há inúmeras agências de eventos com mais experiência que fazem coisas tão boas ou melhores que nós, como é que nós nos vamos diferenciar? E nós acabamos por nos diferenciar não só pelo networking que temos, como arranjar forma de que as marcas, quando procuram a WSA, saibam que podem utilizar o portfólio da WSA e não só o conhecimento técnico da WSA. E é um bocadinho isso que nós apregoamos. Quando uma BMW faz um evento, nós procuramos trazer uma torre joalheira para trazer os seus clientes. São ambos clientes da WSA,
um vende relógios, o outro vende carros, mas tem o mesmo público, e é um bocadinho isso que acabamos por tentar juntar, que é de que forma que neste mercado tão pequenino como é Portugal, nós conseguimos ir buscar mais leads, mais pessoas a outras marcas. Não é? Sim. Até porque uma coisa, e ainda, vocês são, do meu ponto de vista, isto é só a minha visão, mas do meu ponto de vista, eu acho que vocês são extremamente coerentes nisso, porque basta investigar um bocadinho as páginas da WSA ou mesmo os vossos perfis das pessoas que trabalham lá a nível de redes sociais, etc. Vocês são pessoas que passam mesmo as vossas marcas, ou seja, vivem as marcas. Não? Eu estive a ver no teu LinkedIn e uma das atividades de team building que vocês fizeram, ou pelo menos eu participo das pessoas que o team building foi... qualquer coisa relacionada com barcos da BMW, ou seja, um bocadinho essa questão de vestir as marcas, acho que é fenomenal. Voltando um bocadinho à questão da WSA, vocês têm uma coisa no vosso site, que já agora, o vosso site é espetacular, do ponto de vista visual, tenho que dizer, eu adorei o vosso site. E vocês têm lá em baixo, na secção de eventos, tens uma coisa que diz artistas versus marcas. E eu fiquei curioso, o que é isso? Ou ajuda-me a perceber um bocadinho esse conceito. Ou seja, dentro do pilar dos eventos era aquilo que eu estava a explicar que nós fazemos dentro de marcas com marcas. Nós também pomos os artistas à disposição das marcas no sentido de imagina, agências criativas com um peso enorme no mercado, cheios de estrutura. Nós às vezes podemos ir lá com um papel, com uma ideia do Salvador Martinha e vencer a essa agência. Ou seja, no sentido de, nós como temos os artistas não têm que ser inimigos das marcas, antes pelo contrário. Depois já te posso explicar o que é que isso significa no teatro, mas um artista como o Salvador Martinha ou o Miguel Rocha Vieira, nós gostamos que eles estejam sempre em contacto. Por exemplo, neste evento da BMW, o Miguel Rocha Vieira gosta de levar uns tachos da Le Creuset, e é uma coisa que ele não é assumidamente um embaixador. Aquilo dá nível de produção ao evento, porque estamos a falar de uma marca super premium. Para nós é bom para a BMW conseguirmos que essa marca entre lá, para a Le Creuset tem exposição e o Miguel acaba por fazer esse entrosamento. Portanto, acaba por ser o artista que gera as várias marcas dentro de um evento, por exemplo, BMW, do qual ele é embaixador. Ok. E estavas a dizer, como é que funciona no teatro? No teatro é difícil, porque nós temos aqui uma coisa dúbia. Nós estamos em Portugal e há muitos teatros que são tão ecléticos que quanto mais conhecida for a pessoa, menos entra nos teatros. Ou seja, temos de ter muito cuidado, e o Salvador Martinha neste caso tem imenso nesse sentido, porque não podemos vender-nos às marcas como às vezes até nos pedem, porque quanto mais ele estiver ligado a esse lado mais comercial, por vezes isso dificulta a entrada em alguns teatros. Sim. Obviamente já está muito caminho feito, mas não, muitas vezes não é possível mesmo. Ok, e deixa-me fazer agora uma pergunta mais técnica. Por exemplo, para alguém que esteja a ouvir e que possa estar interessado um bocadinho nesta questão daquilo que vocês fazem, do ponto de vista, por exemplo, do conteúdo da marca, qual é que é um bocadinho, sem divulgar nada, não é? Mas como é que é um bocadinho a vossa abordagem em relação a isto? Ou seja, como é que vocês, imaginem que eu tenho uma marca, chego ao pé de vocês e digo, ok, olha, tenho aqui a minha marca, gostava de divulgar, quais é que são alguns passos que vocês ajudam, ou como é que ajudam a pessoa a criar próximos passos? Olha, nós cada vez mais, e isto estamos a falar AC, não é? Antes do Corona. Claro. Nós estávamos já a conseguir uma coisa que é maravilhosa, que é tentar escolher as marcas com as quais nós nos identificamos. Ou seja, isso é a primeira coisa. Se nós nos identificarmos com a marca, seja qualquer um de nós três ou qualquer uma das pessoas que trabalha connosco e que vai trabalhar a marca, é meio caminho andado para conseguirmos, lá está, era o que tu dizias, vender bem a marca e percebê-la. Depois tem a ver com budget e depois tem a ver com de que forma é que dentro do nosso universo nós conseguimos uma coisa, seja através de agenciados, seja através de outras marcas, seja através desses contactos, que achemos que faz sentido para a marca. Se não tiver um briefing específico, não é? Okay. Mas normalmente as marcas que nos procuram já começam a perceber as áreas em que nós nos mexemos bem e pronto, e acaba por ser muito à volta disso.
E deixa-me fazer-te uma pergunta, imagina, para uma marca que porventura possa estar a ouvir o podcast, quais é que são assim 2 ou 3 características, por exemplo, dos vossos eventos? Porque uma coisa que eu vi algumas fotografias dos eventos que vocês costumam organizar, e do ponto de vista, para mim, como cliente, e não faço a mínima ideia se é ou não, mas para mim, vocês têm um sentido estético e de detalhe muito bom, apesar de nunca ter ido nenhum, só pelos vídeos que vocês fazem, pelas maquetes que fazem, pelos vídeos que partilham, aparece-me nesta questão do sentido estético. Não sei se isto faz sentido ou não, mas além desse, quais é que são 2 ou 3 características que tu sentes que estão constantemente presentes nos vossos eventos? Olha, eu, para além do sentido estético, que pela natureza das marcas que nós trabalhamos é super importante, o normalmente termos outras marcas associadas, portanto as pessoas vão poder ver coisas e marcas a cruzar-se que muitas vezes até nem tinham pensado como nem porquê, e as marcas que se cruzam não pagam para estar lá, portanto estão de forma orgânica e isso é bom. Mas acima de tudo vem um lado humano, ou seja, nós acreditamos que, contrariamente ao que estamos a fazer aqui nestas semanas de quarentena, que estamos à distância de um computador, nós gostamos de histórias, nós gostamos de sentir a emoção, nós gostamos de proximidade, ou seja, nós nos nossos eventos procuramos trazer um artista, um chefe, alguém que passe uma mensagem que as pessoas não possam comprar, ou seja, cada vez mais eu acho que os eventos devem ser algo que o comum dos mortais não possa pagar, porque felizmente lá está, temos marcas que nos possibilitam isso, como a Torres, a Caetano Baviera, a BMW, sei lá, imensas marcas com as quais acabamos por nos cruzar, em que a experiência que sai dali é algo que o cliente que tem dinheiro para tudo não possa pagar. Uma história do Miguel Rocha Vieira, uma maçada de peixe feita da avó, que ele não come no restaurante fine dining, um relógio que é um exclusivo que está a ser apresentado pela primeira vez, uma sessão fotográfica, por exemplo, com os queijos de ceia, que acabamos de fazer ali um rebranding grande dos queijos de ceia do Tavares, que só nós conseguimos montar aquele set ali porque tem o olho de alguém que já passou por isso, porque o Zé Diogo foi lá, viu, tirou na cabeça dele tudo o que queria para a marca. A Wicked Jones, por exemplo, da qual fizemos o rebranding, que vivemos e estivemos lá na loja a sentir aquilo, o que é que as pessoas necessitavam, e a Wicked Jones, por exemplo, que fez parte de um evento também automóvel que desenvolvemos. É muito isso, mesmo os conteúdos que fazemos, e nós não fazemos só branding e eventos, nós somos os produtores do palco de comédia do Nós Alive, com o Gel, que acaba por fazer a programação do palco, e nós a parte de produção, e cruzamos muito também aqui as ideias, e nós fazemos conteúdos do Fox Comedy. Fazemos aqui uma coisa grande com eles, com vários artistas, e até nisso tem que ter ali a estética da BSA, ou seja, as imagens são cuidadas, os artistas são escolhidos porque são aqueles, não podiam ser outros, ou seja, neste caso foram escolhidos pelo Salvador Martinho, que foi o curador deste projeto, mas porque fazia sentido nesta altura apresentar, é eclético, tem mulheres, tem homens, tem pessoas mais velhas, tem pessoas mais novas, tem todos os targets, portanto, eu acho que esse cuidado é importante e o público acaba por notar. Sim. E idealmente há pessoas como tu que olham para a fotografia e veem detalhe, mas que as pessoas não se apercebam que de facto estão ali grandes investimentos, só sintam o detalhe das coisas. Nós, por exemplo, num evento pusemos um catering todo e tivemos o apoio da SMEG para pôr as sobremesas todas em verrinhos, para que as pessoas chegassem e abrissem um SMEG daqueles vintage e tirassem a sua própria sobremesa. Isto facilitou-nos a logística, claro, um facto, verdade. Mas tem pinta, estar ali um SMEG vintage e as pessoas acham piada, não é um frigorífico que as pessoas abrem, é um SMEG. Claro. Dar as coisas, esses pormenores que depois as pessoas levam para casa. Claro, sem dúvida, porque estes pequenos pormenores fazem a diferença toda. Tu falaste aí não só da questão que estás a organizar com o Fox Comedy, do Fox Comedy Hub, como também do palco de comédia do Nós Alive, e eu se calhar ia começar um bocadinho
por aí e por uma questão antes, que é, vocês são, tu estavas a dizer que vocês além em parceria com o GEL, no que toca especificamente aqui ao Nós Alive, vocês são um bocadinho produtores. E eu ia te perguntar, e esta pergunta é genuína porque eu não sei mesmo, o que é ser produtor neste momento em Portugal? Olha, ser produtor é, neste momento... Não, neste momento, pronto, sem corona, antes de corona. Durante o corona é difícil, mas ser produtor é, acima de tudo, resolver problemas, tornando-os problemas em soluções. Tens que ter conhecimento técnico, tens que te rodear dos melhores e tens que saber gerir equipas, gerir stress, gerir falhas que existem, mas acima de tudo teres um discernimento e uma calma grande para os improvisos, lá está, e voltando aqui a esta questão, que os espetáculos, que os eventos, que todas as produções nos trazem. É um bocadinho isso, depois depende das produções, não é? Claro. Mas acima de tudo eu acho que um bom produtor é o que tem mais calma e se rodeia dos melhores, porque ninguém é invencível sozinho, ninguém pode ser produtor e saber mexer numa câmara a 300%, ser bom como diretor de fotografia, ser bom a montar palcos ou ser bom a coordenar, a ser diretor de cena, por exemplo. Portanto, eu acho que aqui acima de tudo é nós termos a calma suficiente, tratarmos bem as pessoas e conseguirmos rodear dos melhores, e quanto melhores nós temos, melhor é o nosso trabalho. Claro. Diz-me uma coisa, para alguém que esteja a ouvir e que pense assim, estou aqui a ouvir o Tiago e acho que quero ser produtor. Quais é que tu achas que são assim, os primeiros 2, 3 passos importantes para esta pessoa? Eu acho que depende do que gostar. Há vários tipos de produções, não é? As produções dos festivais grandes, da Everything is New, por exemplo, em que tu tens vários produtores séniores que contratam pessoas para ajudar, obviamente remuneradas, mas eu acho que é sempre bom ter uma experiência de festival neste sentido, de perceber o que é uma produção grande e depois ir-nos adaptando, porque percebe-se logo se sou imune ou não ao stress, ao sono, a situações de pressão, a hierarquias, portanto percebe-se aí. E depois há a produção de televisão, que não é de todo menos cansativa e que tens imensas empresas, como por exemplo a Shine, que também contratam produtores para fazer gestão de equipas. O resto é técnico e há cursos bons para isso. Ok, deixa-me fazer-te uma pergunta. Porque uma das coisas que eu gosto muito de fazer aqui no podcast como tenho sorte de ter pessoas como tu, a tentar desconstruir um bocadinho as estratégias específicas de quem está deste lado. E uma coisa que estavas a dizer uma coisa que é importante do ponto de vista do produtor é saber lidar com esta questão do stress e da ansiedade, da imprevisibilidade. Tu tens assim alguma estratégia ou algum hábito que te permita lidar melhor com isso ou é uma coisa que te é natural? Não é, olha, eu fiz eu acredito que tenha feito um grande percurso, que ainda me falta fazer, ainda bastante, mas que enquanto ser humano, porque eu não era muito tolerante, ou seja, eu era mais impositivo do que tolerante e a vida e o trabalho acabou por me ensinar que isso de facto não me levava a lado nenhum e que acabava por perder as pessoas, percebes? Portanto, eu acho que é uma coisa que ou se tem ou não se tem menos tem que se adquirir porque senão não vais a lado nenhum. E eu acho que as melhores pessoas com quem eu trabalhei são aquelas que são mais duras de facto, mas que depois têm um lado humano melhor porque o lado humano é que te prende, tudo o resto é só durão. Mas que no final do dia, quando tiver a cair alguma coisa, por muito que faças, precisas da equipa, não é? Claro, é importante haver esse equilíbrio. Ok, então falando um bocadinho aqui do palco média do Nós Alive, explica-me como é que funciona esse processo, como é que vocês organizam isso? Estava-te só a dizer, um grande reconhecimento para vocês, porque por exemplo, o ano passado o vosso trabalho foi excepcional, não sei depois a nível da parte do design gráfico que estava atrás, se foram vocês ou não também, mas estava uma cena megalómana e incrível. Portanto, explica-me como é que vocês organizam isso, como é que funciona? Olha, o palco já tem aqui alguns anos, já passou por várias etapas. Eu felizmente tive, não na WSA, mas antes da WSA já estava ligado ao palco desde o primeiro ano. E
e o palco é um investimento grande, mas fundamental, no meu ponto de vista, de Everything is New. Ou seja, o palco não tem qualquer remuneração, não tem uma marca que o patrocine, mas é um dar voz a vários artistas e neste momento já é quase uma exposição. Ou seja, desde há 2 anos para cá, que isto foi uma ideia também muito do GEL, que de que forma é que nós temos sempre pessoas ali no palco. E então é o palco mais instagramável dos festivais, não é? Porque de facto tens um artista como tivemos o Odate ou como tivemos o Bordal II fazer uma peça de arte num palco com 12 metros. É de facto uma coisa muito imponente. Sem dúvida. E temos tido a sorte de conseguir que os artistas aceitem o desafio e depois é toda uma construção com o departamento de estruturas da Everything is New e o que é que se faz, o que é que não se faz e a obra de arte, como é que fica a construção e demora ali algum tempo até a obra estar pronta, mas depois de facto os meios pegam muito nisso, as pessoas gostam muito de ir lá ver e os artistas que depois atuam ali também acabam por ter um conforto de estar numa instalação de arte, fazer a sua arte e isso acaba por ser bom. Aí o palco de facto tem imenso sucesso, porque está sempre cheio. E diz-me uma coisa, quais é que são alguns, agora falando especificamente do projeto do Palco Comédia, do Nós Alive, quais é que são, por exemplo, assim, porque lá está, eu tenho a experiência como utilizador, né, que chega lá, vê o palco, está tudo incrível, ri-se um bocado, etc, a seguir bebe uma cerveja, levanta-se e vai-se embora. Mas quem está da parte de trás deve ter toda uma questão de logística a acontecer. E eu ia te perguntar, quais é que são assim uma ou duas dificuldades que tenham aparecido ou que possam aparecer na organização, por exemplo, especificamente do palco de comédia? E já agora, como é que lidaram com elas? Se houver. Olha, eu acho que a máquina Nós Alive está muito oleada, ou seja, felizmente entramos ali numa estrutura que já está muito... Ou seja, que nós temos ao nosso dispor, nós enquanto produção, portanto nós acabamos por fazer este trabalho para a Everything is New e utilizamos os meios da Everything is New, dos contratados que estão a montar o Nós Alive, para fazer o projeto que definimos que iria ser feito com eles. Portanto, nós entramos cerca de um mês antes do festival, que já está a tenda montada e está a começar a ser montado o palco, e depois cerca de 3 semanas, mais coisa menos coisa, com os artistas, onde fazemos turnos para tudo o que eles precisarem sejam bem recebidos, porque estamos, ou seja, naquele caso estamos sempre ali com artistas reconhecidos mundialmente a fazer uma instalação e sempre a ser interrompidos por toda a gente que trabalha lá, que vai ver, que dá um bitate que é bom, mas pronto, mas o nosso papel ali é tudo o que eles precisem nós agilizarmos, porque eles não vão falar com carpinteiros, não vão falar com... Não por nada, mas tem que estar centralizado na produção e tudo o que eles precisarem nós conseguimos lhes garantir. Durante o próprio festival, nós temos muitos artistas, muitas comitivas, muitas coisas para gerir, com ensaios de manhã, portanto são dias muito longos para gerir, mas eu acho que acima de tudo criou-se ali, principalmente nos últimos anos, uma união muito grande entre os humoristas, que aquele palco acaba por ser um sítio apaziguador, que as pessoas convivem, que tem um bom backstage ali, coisas que tu não vês, mas que são importantes aqui para a comédia, para a união, para as coisas que eles fazem durante o ano, e ali acabam por celebrar um bocadinho este momento. O palco permeia os melhores do ano anterior normalmente, ou seja, é um bocadinho esse o nosso critério para fazer a programação. Ok. E já aconteceu alguma vez a ver, sei lá, no momento alguma coisa que tu tenhas pensado, bem, e agora como é que eu vou lidar com isto? Aconteceu assim alguma situação assim mais que depois tenha puxado pela tua capacidade de improvisação, ou sentes que já está tão aliado que isso já não acontece? Claro que pode haver sempre falhas técnicas, pode sempre haver algum pormenor, mas lá está, eu acho que o descanso de trabalhar com os melhores e as equipas que estão lá, de audiovisuais, de
palco, tudo são tão boas que de facto, se acontecer, tinha que acontecer e passa à frente. Com isso. Bem, Okay. não acho que seja um problema. Claro, até porque tu tens uma frase num post que fizeste no Instagram que eu gostei muito e que precisamente referi-se aqui à questão do Nós Alive do ano passado, que diz que tu terminas com fazes o que gostas com quem gostas e és feliz, e acredito que tenha um bocadinho a ver também com isso, né? O facto de rodeares, como uma coisa que já disseste várias vezes, rodeaste uma excelente equipa a fazer aquilo que gostas e automaticamente as coisas vão correr bem. Deixa-me fazer-te uma pergunta, vamos falar um bocadinho então do Salvador. E deste projeto que vocês têm agora, que é o Fox Comedy Hub, não é? Ok. É, explica um bocadinho o que é o Fox Comedy Hub. O Fox Comedy Hub, nós pensámos, a Fox lançou um canal, que é o Fox Comedy, e tem um canal de YouTube, e a ideia foi nós conseguirmos, através de uma programação de alguém reconhecido na área da comédia, alavancar os conteúdos do canal para que todos fossem de uma forma uniforme, passa a redundância, mas com qualidade. Pronto. E o Salvador acabou por programá-los. Fizemos primeiro agora o Ego com os Roda Bota Fora. Vamos estrear agora em abril, já dia 7, o Sou Menino para Ir, o 3, que é a série do próprio Salvador, que nós fazíamos de forma isolada, mas que agora integramos nesta parte de todos. Depois vamos ter uma série com a Joana Marques e com o Daniel Leitão, e vamos ter um último com o Carlos Coutinho de Vilhena também. Portanto, aqui o ponto foi rodearmos de lá está dos nossos para fazer um conteúdo para o canal que achássemos todos que ia ter muitas visualizações e que todos puxassem uns pelos outros para que se elevar o número de viewers do canal, tanto do YouTube como da própria televisão. Do próprio canal, ok. E diz-me uma coisa, eu estive a ouvir uma entrevista que tu tens com o próprio Salvador, no 1 para 1, e vocês falam de Fátima, que acho que já agora está muito bom, mas ele diz que, e deixa-me chegar, aliás, nas palavras do próprio Salvador, tu dizes que tu és um produtor, tens de ser criativo, e eu ia-te para falarmos um bocadinho sobre esta questão da criatividade. Tu sentes que a criatividade é uma coisa que nasce contigo, foi uma coisa que tu foste desenvolvendo? Fala um bocadinho disso. Sim, ou seja, eu acho que nasce, mas tem que se estimular, como tudo, não é? Há pessoas que são menos criativas e mais straight to the point, há outras que são mais criativas. Seja nas áreas que for, ou seja, tens que ser criativo para quando não tens budget para uma coisa, dares a volta e ir buscar não sei onde, tens que ser para fazer orçamentos, da mesma forma como para fazer uma campanha de publicidade. Portanto, esta criatividade acaba por ser de que forma é que tu juntas as coisas, dás a volta, mais uma vez esta cabeça a pensar em que forma é que tu dás a volta às situações por outros caminhos que não são os mais diretos, não é? Ou seja, eu acho que a criatividade tem que ter um produtor, que tem que ter um empresário, que tem que ter um bocadinho toda a gente, como na vida, claro. Não é? Tem que ter criatividade para dar a volta às situações. Nós que vivemos situações que muitas vezes mudam do dia para a noite, se não formos criativos, muitas vezes não nos damos bem. Deixa-me fazer-te uma pergunta, na tua história ou no teu percurso, como é que tu desenvolveste essa criatividade? Fizeste alguma coisa, ou que dicas é que tu podes dar a alguém que quer desenvolver a criatividade e não sabe como? Estar com pessoas, eu acho que é isso. Olha, eu comecei aos 16 anos, 15 anos, 16 anos, a fazer festas no garagem, nesses locais todos, no garagem, na capital, sei lá, no Twins, aqui em vários no T-Club, e isso permitiu-me estar muito com pessoas. E eu comecei nessa altura a falar com marcas como relações públicas, para que as marcas pagassem os conteúdos das festas. E isso acabou por me dar o meu gosto às marcas, e a partir daí pensar as ideias que as marcas podiam para ativar nas festas, com isso acabávamos por remunerar a produção da festa e pronto, e então foi um crescendo a partir daí.
Desculpa interromper-te, Tiago. O que é que te levou a tão novo quereres começar? Tu sempre soubeste que era uma coisa que querias fazer, organizar esse tipo de eventos, ou na altura foi uma coisa que... Não, olha, eu tive um convite porque eu de facto era muito sociável e eu considero-me uma pessoa sociável, conhecia mesmo muita gente e tive o convite, olha, tu conheces muita gente, queres trazer pessoas para esta festa e eu dou-te umas bebidas. E aos 16 anos não me pareceu mal. Uma boa troca, não é? Parece muito bem. Ok. E já agora, imagina, foi a partir daí que tu começaste a ter essa perspectiva dos eventos? Ou seja, achas... Ok. Acho que influenciou. O que é que naquele momento, com 16 anos, a receberes umas cervejas em trocas de trazeres malta, o que é que houve nessa organização de eventos que te fez pensar, pá, olha, se calhar eu até gostava de fazer isto? Olha, foi porque eu dava-me gozo resolver problemas e os problemas eram tão pouco ou tão grandes ou tão pequenos como os meus amigos não conseguirem entrar, ou os meus amigos perderem a carteira ou o cartão de consumo, e isso não é muito mais ou muito diferente do que nós acabamos por fazer, que é resolver problemas. Okay. E eu de facto era bom resolver problemas. E então acho que foi um bocadinho por aí, ou seja, de que forma é que eu ponho este amigo cá dentro, de que forma é que ele perdeu a carteira e agora vou falar com este para resolver, para aquilo, para ali. E isso acabava por ser uma coisa que as pessoas me reconheciam e me pediam e eu fazia com gosto. Portanto, eu acho que foi um pontapé de saída, vá, por assim dizer, pronto, nesse sentido. Ok, já agora, depois vamos invertermos aqui um bocadinho, mas já agora não há problema. Vamos explorar um bocadinho o teu percurso. Como é que tu daí chegas até à AWSA? Por onde é que foste passando do ponto de vista profissional? Eu aí com 15 a 6 anos comecei a fazer isso, depois isso foi-se profissionalizando, por assim dizer, e comecei a fazer cada vez mais com marcas, com maior volume, aquela uma vez por semana, à sexta-feira, tal, enquanto estudava. Depois acabo por ir por uma empresa que tinha imensos conteúdos de festas à noite, mas também de eventos corporativos, que se chamava B1. Estive na produção do Sensation White também, mega evento na altura, e entretanto fui para o Brasil estudar. E pronto, marketing e publicidade, aprendi imenso, foi uma aprendizagem. Eu cá estava no IAD, onde aprendi bastante, mas lá tecnicamente acabei por aprender muito porque eles são muito práticos e isso abriu-me também ali alguns horizontes. E depois lá já está, quando volto para essa empresa e a partir daí fazer o Old Spoon e depois a HBZN, depois a AWSA. Ok, boa. Deixa-me só fazer-te mais uma pergunta, Tiago, que é, tu na tua entrevista com a Briefing, tu partilhas lá que a própria questão da WSA e algumas questões que têm a ver com a marca vêm ou resultam de uma espécie de introspeção, se não me engano acho que é isto que tu dizes. E uma das coisas, por exemplo, que tu também falas com o Salvador na entrevista deles, 1 para 1, é precisamente sobre essa questão da introspeção. Eu ia-te fazer, ou seja, de vez em quando esta palavra aparece e eu ia-te perguntar de que forma é que estes momentos de introspeção são importantes para ti e se tens algum, ou como é que especificamente, como é que tu fazes esses momentos? Olha, eu acho que os momentos que nós somos melhores são os momentos que nós temos mais tempo. Ou seja, eu acho que esta introspeção é fundamental para tu definires a tua cabeça, para tu definires metas, para conseguires pensar de forma racional. E é uma coisa que na nossa área não temos muito, ou seja, a coisa que mais falta nos faz é o tempo. E que é o nosso bem mais valioso, porque nós não conseguimos comprar tempo. Ok, até podemos ter pessoas que nos ajudem e para isso é que as empresas crescem, as empresas e em casa e tudo, mas é uma coisa que tu não consegues comprar, é uma coisa que ou tens ou não tens ou procuras. E eu, principalmente nos últimos anos, comecei a dar imenso valor ao tempo e a estar sozinho a pensar ou a pensar com alguém próximo. E eu adoro sair pelo rio com o meu barco e ir sozinho ao final do dia
ter aquele meu momento de meia hora a ver o pôr do sol quase e pensar um bocadinho como é que foi o dia, como é que está, como é que não está, para friamente conseguir tomar decisões. Porque eu acho que ninguém aqui toma decisões certas, ou pelo menos tão certas como se tiver ali algum tempo. O problema é que muitas vezes não o tens. Eu acho que é fundamental esta introspecção, o conhecimento do eu e o conhecimento dos aspectos da tua vida que têm que ser pensados, não podem ser reativos. Claro, muito bom. E eu tenho só mais duas perguntas para ti, Tiago. A primeira tem a ver com, na vossa carta a celebrar os 10 anos da WSA, tu falas bastante desta perspectiva de, ok, já fizemos 10 anos, atingimos uma série de coisas, mas aqui vamos nós para mais 10 anos e foco no futuro e em mais objetivos e em crescer do ponto de vista da marca. Eu ia-te perguntar, do ponto de vista para os empreendedores e para ti também, como empresário, qual é que tu achas que é a importância desse foco no futuro e desse foco em desenvolvermos ainda mais do ponto de vista pessoal ou do ponto de vista profissional? Olha, eu acho que é muito importante que nós conseguirmos ver, ou seja, não vermos só o amanhã. Claro que temos que viver o momento, mas fazer sempre a pergunta de onde é que tu queres estar daqui a X tempo. Ou seja, essa carta da WSA é engraçada porque nós éramos para fazer uma festa. Onde íamos, que se chamava Backstage, e onde íamos convidar os nossos melhores clientes, parceiros, amigos, para comemorar connosco, celebrar, por assim dizer. E isso foi um bocadinho uma coisa a dizer que, olha, não podemos estar juntos, mas queremos estar juntos no futuro para comemorar durante muito mais anos. Claro. E eu acho que é um bocadinho pensares onde é que tu queres estar. E nós fizemos essa pergunta no almoço que tivemos interno, que o tivemos, que é onde é que te vês daqui a algum tempo? E as pessoas todas basicamente disseram que se viam a trabalhar ali, e isso é bom. Obviamente com outras funções, com outras coisas, mas que viam, ou seja, que viam a empresa crescer. E eu acho que é um bocadinho esta perspectiva que tu tens que ter de, não precisamos ganhar tudo num ano, não precisamos temos que cultivar para que, quando nós precisarmos, as pessoas estejam cá. E quando as pessoas precisarem de nós, também contem connosco, seja agora ou seja daqui a 10 anos. Porque eu acho que é um bocadinho que levamos daqui, não é? Os contactos bons que fizeste, as amizades que criaste, não só o dinheiro que ganhaste, percebes? Portanto, claro. É volátil. Vem um corona, destrói-te uma empresa se for precisa em meia dúzia de meses. O que é que fica? Se calhar consegues recuperar com os contactos que tu fizeste, com o tempo que tu perdeste com as pessoas, e isso tem que ser pensado a um prazo maior. Claro. É isso. Uma coisa que tu foste falando ao longo aqui da nossa conversa foi muito nessa questão das pessoas com quem te rodeias e também um bocadinho do networking que fazes. Se tivesses de dar assim uma ou duas dicas para criar melhores relações do ponto de vista profissional, o que é que tu sugerias? Olha, eu acho que isto é um bocadinho um chavão, mas eu acho que tenta sempre pôr na pele da outra pessoa, perceber o que é que ela precisa e a partir daí adapta-te, porque obviamente tens de ter a tua personalidade e olha, das pessoas com quem eu me dou melhor foi, profissionalmente, muitas vezes foram pessoas com quem eu tive grandes batalhas, ou seja, e que demos a volta e isso pelos nossos feitios acabaram por chocar ali no início, mas a magia disto é quando tu passas essa fase e dás valor às pessoas, ou seja, que é, calma, mas ele é muito bom, ou ela é muito boa. E isso foram pessoas que acabaram por se aproximar muito da minha vida profissional, que muitas vezes, num primeiro embate, foram pessoas com quem se choca. Portanto, mas só quando se dá a perspectiva de dizer assim, se calhar tem razão, ou se calhar conseguimos moldar. E eu acho que este moldar é a palavra certa para acabares por ter sucesso, não é? Ninguém sabe tudo e ninguém pode dizer que não vai aprender com os outros, porque tens sempre alguma coisa para ensinar, não é? Ok, incrível. Tiago, olha, só tenho mais uma pergunta para te fazer, que é a pergunta que faço a todos os convidados. Se as pessoas quiserem, por alguma razão, entrar em contato contigo, qual é que é a melhor forma de o fazer? Tem as redes, naturalmente, onde podem seguir.
Aí eu acho que o meu e-mail está, o meu número de telefone eu acho que está no site, inclusive. Ok. Por isso é fácil, não é? É fácil de entrar em contato contigo. Ok. Fácil de entrar em contato comigo. Ok. Aí eu estou disponível, sabes? Eu acho que cada vez mais nós temos que tentar, tal igual como fazem connosco, que nos ajudam, nós devemos estar para os mais novos e para os mais inexperientes, disponíveis para contar a nossa história, humildemente, que pode inspirar, pode mais, menos, mas pelo menos, certamente que todos que já têm algum percurso profissional já fizeram erros e aprenderam com eles. Então bora lá dizer. Tenho a história boa de um miúdo que fazia stand-up e que entrou lá pelo escritório da WSA porque gostava de estar no palco de comédia e nunca tinha feito, ou neste caso foi na Comic Con, no palco da Comic Con de comédia que fizemos este ano, e ele gostava de participar e foi, simplesmente foi ao escritório, falou, conheceu a pessoa que decidia o palco de comédia que eu, por acaso, eu estava lá e pulo, ou seja, falei com a Fox e ele entrou no palco. Portanto, eu acho que a atitude é o que faz vingar tudo na vida, que é ou tu fazes ou não fazes, e o mundo divide-se entre estas duas pessoas, não é? E fazem, e depois não fazem ou os que fazem. Portanto, eu acho que se tiveres atitude, se tiveres confiança em ti, nas pessoas que te rodeiam e respeitares, chegas onde quiseres. Eu quero acreditar nisso. Ok, incrível. Então, Tiago, a última pergunta que eu tenho para fazer é a pergunta que faço a todos os convidados, que é o nome do podcast, que é o What Drives e o que é que te move? Move-me, olha, foi um bocadinho como o que eu disse ao longo da conversa, que é, move-me aprender com pessoas, estar com pessoas e tornar-me melhor pessoa por causa dos outros. E ganhar alguma coisa também dá jeito. Claro, ok. Tiago, olha, muito obrigada por teres aceito o convite e por teres partilhado a tua história. Foi muito fixe e obrigada por teres aceito logo, foste logo uma pessoa que disse logo que sim. E pronto, basicamente é isso. Às pessoas que nos estiverem a ouvir, obrigado. Podem subscrever o podcast no Spotify e até ao próximo episódio.